Olá, internauta, muito bom dia. Hoje estamos aqui com o Esporte.com para falar principalmente da final da Superliga Masculina de Vôlei e das semifinais do Campeonato Mineiro. Comigo aqui no estúdio, Daniel Roth, do Super FC. Tudo bem, Daniel? Boa tarde, Cabido. Boa tarde a todo mundo aí de casa. Grande final do Cruzeiro, conquistou esse título inédito para Minas Gerais aí. Comigo aqui também, Gabriela Pedroso, repórter do Super FC. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Leandro? Bom dia, Leandro. Bom dia, internauta, Daniel. A gente está aqui, né, depois dessa conquista inédita do Sada Cruzeiro, a gente vai comentar um pouco isso e a primeira rodada das semifinais do Campeonato Mineiro. Vamos começar já com o futebol? Ontem tivemos 2 jogos pela semifinal do Campeonato Mineiro. O Atlético empatou por 1-1 com o Tupi lá em Juiz de Fora, enquanto o América deixou de conseguir uma vitória espetacular diante do Cruzeiro, mas deixou o rival reagir, mas vai jogar pelo empate na rodada de semana que vem. Daniel, primeiro vamos falar do Atlético. O que você achou da postura do Atlético diante do Tupi? Começou ganhando 1-0, gol de Danilinho, depois Michel Cury foi lá e fez o gol de falta que decretou o empate para o Tupi. Olha, Cabido, o jogo em si foi muito fraco, na minha opinião. Acho que as duas equipes não mostraram tudo aquilo que já fizeram no Campeonato Mineiro. O Atlético dá para entender um pouco pelos desfalques que o time teve. O Guilherme está fazendo muita falta, fez muita falta, porque ele vem jogando bem, realmente. Encaixou ali na frente, principalmente com o André. Perdeu o Hever, perdeu o Leonardo Silva. Perdeu o Leonardo Silva não, perdeu o Hever e o Rafael Marques. O Leonardo Silva já estava fora. Então, o Atlético não encontrou aquele padrão de jogo que vinha tendo nas últimas partidas e talvez por isso não tenha já definido o resultado lá em Juiz de Fora. O Tupi é franco atirador, né? O Tupi, o que ele conseguir tirar do Atlético, quanto mais ele conseguir atrapalhar o Atlético, eu acho que já vai ser uma vitória para o time de Juiz de Fora. Mas a tendência é de que na semana que vem o Atlético confirme essa classificação dentro de casa, com a torcida, seja no Independência ou na Arena Jacaré, a gente não sabe ainda. Mas eu acho que para partir da próxima semana o Atlético não deve ter dificuldades de encaminhar a classificação. Gabriela, qual que é a chance do Tupi para esse jogo contra o Atlético? Eu concordo com o Daniel. Eu acho que, apesar do Atlético ter deixado a desejar nesse último jogo, poderia ter definido as semifinais já nesse fim de semana. Eu acho que o Atlético tem plenas condições de chegar à final. Acho que desde o começo, né, o Atlético já era favorito. E, apesar de não ter apresentado o futebol que vinha apresentando nos outros jogos, mais ofensivo, acho também que o Tupi acabou achando aquele gol ali, né, naquele lance de bola parada, e isso acabou complicando um pouquinho. Mas o jogo perdeu um pouco do brilho, né, no segundo tempo ali, ficou meio morno, aquela coisa, os dois times jogando para o gasto. Mas eu acho que é o Atlético. O Cuca gostou muito do resultado em si pelo que foi a partida. Ele comentou que o jogo foi um pouco equilibrado na visão dele, que o Atlético foi ligeiramente superior, mas que, num aspecto geral, o resultado foi justo. E é mais ou menos por aí. O Cuca fez uma leitura boa da partida. Não teve uma equipe que se destacou muito. O jogo foi muito parelho, apesar de que o Atlético teve mais posse de bola, atuou mais no campo de ataque, mas não teve uma outra chance clara no primeiro tempo. Na segunda etapa, não soube pressionar, principalmente depois que já tinha feito 1-0. Mas o goleiro Tupi ainda fez algumas defesas boas. O boas, Rodrigo, muito bom goleiro, ajudou principalmente no primeiro tempo. O Rodrigo já vem se destacando já desde a temporada passada. Eu lembro do jogo próprio contra o Atlético aqui, que ele fechou o gol. Mas é isso, o Tupi precisa jogar para frente, ele não tem escolha se ele quiser se classificar. Só a vitória interessa. O Atlético, por ter sido líder da fase inicial, ele joga pelo empate aqui em Belo Horizonte ou em Sete Lagoas. Não está confirmado o local ainda do jogo. Mas, na minha opinião, o destaque ontem da partida foi o Danilinho. O Danilinho fez até inclusive o gol, conseguiu driblar o goleiro Rodrigo da jogada e mandar para a rede. Mas o jogo principal ontem, na minha opinião, caros colegas, foi América e Cruzeiro. Já vamos falar dele agora de uma vez. Uma partida em que chamou a atenção do público, principalmente por aquilo que o Alessandro fez após o terceiro gol do América, né, Gabriela? Ele foi um pouco precipitado, né, naquela comemoração dele ali, o que acabou acendendo ali o orgulho dos jogadores cruzeirenses. O próprio Roger reclamou ali no final da postura do time. Ele falou do time, né, mas ele estava se referindo mesmo, acredito eu, ao Alessandro, que fez aquele sinal ali que já tinha acabado.
E não tinha acabado, né? E o Cruzeiro Não foi tinha pro acabado, né? abafa. Faltavam 190 minutos, aliás, desculpa, mas 100 minutos de jogo, exatamente. Além do tempo que ainda faltava naquele jogo mesmo. Então ele acabou criando um clima que favoreceu ao Cruzeiro acordar ali naquele fim de jogo, né? E eu acredito que se tivesse um pouquinho mais de tempo ali, o Cruzeiro poderia ter até saído com um empate. Acho que essa questão do Alessandro, acho que é aquela coisa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque ele realmente fez aquele gesto. Eu não considerei um menosprezo ao Cruzeiro, acho que foi mais uma coisa de momento mesmo. Você faz um gol 3-0 num clássico, é diferente mesmo. Emoção, né? O próprio Wellington Paulista, ano passado, no 6-1, o quinto gol foi dele, o 6-1 do Cruzeiro contra o Atlético, saiu fazendo o mesmo gesto e ninguém falou disso porque o Atlético não reagiu, não foi atrás, não quase Daniel, empatou mas o eu jogo. acho que a situação é um pouco diferente. Ali não tinha outro jogo. Claro. Era aquele jogo e 5-1, faltando Agora, 20 minutos para o jogo acabar, não tinha a menor condição do Atlético reagir. Agora, o Alessandro faz isso. Na minha opinião, ele desrespeitou a torcida do Cruzeiro fazendo isso. Eu não sei qual que é o problema dele com a diretoria antiga, já que a diretoria mudou. Não sei porquê. O Fábio falou após o jogo ontem que ele tem que assumir, que ele tem que ser homem e assumir que ele não jogou bem no Cruzeiro, e essa é a verdade mesmo. No Ipatinga, eu lembro também que ele teve um passou problema. pelo Atlético também. Não rendeu, ele rendeu bem no América e no Ipatinga. No Ipatinga ele teve um problema com o Cruzeiro, quando o Ipatinga eliminou o Cruzeiro no Mineiro de 2010. Aquele gesto fez um gol e fez um gesto obsceno para a torcida. Já que não precisava também. Agora, a questão chave disso tudo para mim, Cabido e Gabi, o Cruzeiro não pode... o Cruzeiro reagiu depois daquilo, menosprezo do América. O Cruzeiro não pode se prender nisso para começar a jogar bem. Acho que o Cruzeiro tá entrando muito desligado nas partidas, tá deixando o jogo correndo, o jogo correr para depois ver o que vai fazer. Foi assim contra o Chapecoense nas duas partidas. Contra o Atlético foi assim no Clássico. É o quinto jogo que o Cruzeiro... E o Wagner Mancini parece que está levando isso com uma certa naturalidade que preocupa. O próprio Montijo, na semana passada, falou isso. Falou, o Cruzeiro tem que parar de sair atrás. O Cruzeiro tem que começar... O Cruzeiro não pode esperar um time fazer um gol para a gente correr atrás. A gente tem que sair na frente. Então, acho que é um pouco isso. E assim, às vezes a gente é até um pouco crítico demais, mas esse time do Cruzeiro até agora não me convenceu. Acho que é um time fraco. O treinador também não está sabendo tirar o melhor se é que existe o melhor de seus jogadores, que tem jogadores ali que realmente são bem abaixo da média do que o Cruzeiro precisa, mas o treinador não está conseguindo extrair o máximo de seus jogadores. O ataque ainda fez muitos gols, o Wellington Paulista é artilheiro, não jogou ontem, mas o Anselmo Ramon é muito inconstante, oscila muito nas partidas. Acho que o Cruzeiro ainda não encontrou o caminho. E se continuar assim, a tendência é passar sufoco de novo no Brasileiro. A pergunta no caso do Cruzeiro é até quando vai insistir com o Marcos na lateral direita e com o Marcelo Oliveira na zona de contenção ali, né? E não é só o Marcos. Eu também concordo. Ontem o Roger, por exemplo, na minha opinião, ele ficou apagado durante boa parte do jogo, principalmente após o primeiro gol do América. Ele errou muitos passes, assim como boa parte do time do Cruzeiro, erraram muitos passes ao longo da partida. E é o que o Daniel falou, acho que não é só Marcos, não é só... Qual foram outros que você citar? Marcelo Oliveira. Não acredito, assim. Ontem, na minha opinião, o jogo teve 3 momentos. O Cruzeiro começou um pouco melhor, com maior volume, teve mais chances de sair na frente, mas sofreu aquele gol ali, aquele gol achado da América também, que eu acho que foi o primeiro gol, na minha opinião, foi um golpe de sorte ali, certeiro. O América, com o gol, cresceu, mas o Cruzeiro também apagou, o Cruzeiro sumiu do jogo. E o Cruzeiro reacendeu, só foi reacender, esboçar uma reação depois do lance do terceiro gol. Nem com a defesa ali do pênalti. Agora... Eu acho que o time só foi acordar ali naqueles minutinhos finais e mesmo assim ainda deixou bem a desejar. Uma coisa que talvez tenha passado despercebido nesse clássico cheio de polêmicas e reviravoltas, o Vitorino tá bem abaixo do que ele pode render. Ontem nos gols do América, no primeiro gol, ele ficou parado na cobrança do cruzamento para a área. Zagueiro nenhum pode ficar parado, ele tem que ir até o final para tentar cortar essa bola. No segundo gol do Rodriguinho, ele que fez a disputa de bola no pé de ferro, que a gente chama com o Rodriguinho, perdeu e o Rodriguinho ficou livre para chutar. E no terceiro gol ele estava na marcação do Alessandro e se limitou a levantar a mão pedindo impedimento. Então é um jogador que até pela torcida e pelo próprio
pelo próprio staff do clube mesmo, é visto como intocável na equipe, mas já passou da hora de dar uma resposta maior, porque não pode oscilar tanto, não pode ir num clássico como esse. Daniel, será que o Vitorino pode render mais do que ele está rendendo mesmo? Eu acho que pode. Quando ele veio da Universidade do Chile, a gente, o zagueiro da seleção do Uruguai, titular, jogou a Copa do Mundo pela seleção. Mas eu não vejo ele muito diferente daquele zagueiro que chegou ao Cruzeiro e que empolgou muito. Eu acho que ele está no mesmo nível e, para mim, ele joga isso mesmo. Não, eu acho que ele pode render mais, ele já fez grandes partidas pelo Cruzeiro. O caso do Vitorino, para mim, eu acho que ele perdeu um pouco o encanto, até ele chegou no Cruzeiro naquele auge, Libertadores, e logo depois o Cruzeiro foi eliminado. No Brasileiro, no primeiro turno, ele fez 3 jogos, ou 2, se não me engano, do ano passado. Aí no segundo turno ele já entrou na equipe, naquele momento complicado de fuga contra o rebaixamento. Ele é um jogador que tem mais futebol para mostrar do que está mostrando. Acho que ele já fez partidas pontuais que jogou muito bem realmente. Agora, tem que ficar ligado e principalmente agora que ele está jogando do lado do Thiago Carvalho, sem o Léo, que era um zagueiro que já estava mais entrosado, ele tem que ficar um pouquinho mais ligado, tem que assumir um pouquinho mais o papel de xerife ali. Porque o Thiago é que está tomando conta da defesa. O Thiago também não foi bem ontem. Não, mas vamos ver se com a chegada do Alex Silva aí, que para mim tem que já chegar e ser titular. Pode acirrar a disputa ali e fazer crescer o nível, né? Exatamente. O Ezequias Silva, de Governador Valadares, obrigado, Ezequias. Ele faz a seguinte ponderação: vendo os 2 jogos, ficamos preocupados. O que será dos times de Minas no Brasileirão 2012? Pode responder, Gabriel. Eu concordo com a preocupação do Ezequias, assim como o Daniel já havia falado, o Cruzeiro mostrou que tem muitos problemas, assim como o Atlético também, que eu acho que fez um jogo muito equilibrado com o Tupi, que poderia ter sido um jogo... O Atlético é um time, assim, se for pensar, muito superior em relação ao do Tupi, e fez um jogo igual, então com um time que a gente sabe que tecnicamente é inferior, assim, sem querer menosprezar o time da terceira divisão. Você tem que pensar, o Atlético é um time da primeira divisão, o Tupi é um time da terceira divisão. Então, se está passando aperto, assim, porque eu acho que o Atlético também não teve muitos recursos ali depois de um certo tempo para sair com a vitória. Acho que ficou claro que o jogo estava equilibrado. Então, se está tendo essa dificuldade com times que, teoricamente, são bem inferiores aos que as 2 equipes vão enfrentar na Série A, então já é de se preocupar. E a outra questão é que o Cruzeiro ontem mostrou que os reservas que deveriam, teoricamente, dar conta ali, o elenco, não deu. O elenco não está pronto para suprir as necessidades que o Brasileirão impõe. Vai ter as lesões aí, vão vir lesões, vão vir suspensões, e o time não tá mostrando que tem essa reposição. É um absurdo o Cruzeiro não ter um lateral esquerdo reserva que entre na ausência do Diego Renan, que já é contestado, entre um volante improvisado, que é o Everton, e que se bobear ainda vai acabar sendo titular ao longo da temporada por conta dos altos e baixos do Diego Renan. A mesma coisa com o Atlético com o Richarlison. Mas o Richarlison, eu acho que ele acertou ali. Ontem mesmo contra o Tupi ele fez uma partida satisfatória, para mim foi um dos melhores do time, marcou bem, saía bem para o ataque, arriscou um ou outro chute, assim, sem grande perigo. O Richarlison ainda acho que tem mais capacidade para desempenhar aquele papel. Agora o Cruzeiro o problema lateral de Cruzeiro não é de hoje, a lateral esquerda já tem anos, desde 2009, a época do Adilson Batista, 2008, não acerta essa lateral. Desde a saída do Jadilson, que até hoje é muito contestada pela torcida. E na direita, depois do Jonathan, não acertou nenhum também. Encaixou. Rômulo, Marcos, ninguém. Todos passaram. E ao que tudo indica, não vai acertar. A gente tem que ver se o Souza vai vir para jogar na lateral no meio. Acho que ele não aguenta mais jogar na lateral. Também não acho que ele vai ser solução para nada. A questão ali é que aí você vai analisar. A gente sempre faz uma comparação aqui com o futebol que está sendo jogado aqui em Minas, com o futebol que está sendo jogado principalmente no Sul e no eixo Rio-São Paulo. Aí vem o dirigente do Cruzeiro e pode pensar assim, óbvio, eu estou especulando isso. Mas Corinthians e Palmeiras também caíram no Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta e do Guarani. Mas a gente sabe que é diferente. O Atlético tinha obrigação de ganhar do Tupi lá em Juiz de Fora. Aliás, não só em Juiz de Fora, em qualquer lugar desse planeta. O Cruzeiro também. O Cruzeiro tem que ganhar do América, porque o Cruzeiro é um time de primeira divisão e o América é um time de segunda divisão. O orçamento do Cruzeiro é muito superior ao orçamento do América. O Cruzeiro tem que entrar contra o América favorito sempre. Não tem essa, é um clássico e tal. Não tem disso. Ontem a torcida do Cruzeiro mandava no estádio. Dos 4 mil e poucos que estavam
na Arena do Jacaré ontem, apenas 200, 300 torcedores eram do América. Acho que a diferença também que você falou do Campeonato Paulista, na queda de Corinthians e Palmeiras, é que lá a decisão em uma partida só se abre brecha para o imponderável. O Corinthians, por exemplo, perdeu de 3-2 com 2 falhas do goleiro, do Júlio César, que aqui, por exemplo, o Cruzeiro, se perdesse por 3-0 ontem, poderia ter uma segunda partida para reverter. Então, Mas você acha que o Cruzeiro entraria tão desligado ontem se fosse uma partida só? Aí é que tá. A gente pelos últimos jogos, eu acho que a gente sim. trabalha no CIE, né? Eu também concordo com o Daniel. Bom, o Campeonato Poderia Paulista... ter sido surpreendido, sim. também Pelo acho que que sim. apresentou... Porque o Cruzeiro não está jogando nada. É claro. Essa é a questão. Só uma O coisa América está jogando o que a gente sabe que ele joga. E mais uma vez mostrou que a gente vem batendo aqui na tecla. O Cruzeiro, quando não tem o Montijo, perde muito a sua criação, muito. Eu acho assim que, apesar da equipe não ter ontem apresentado o melhor desempenho, o Elber, até que eu no meu ponto de vista, acho que ele jogou bem, ele foi bem, só que ele jogou sozinho ali na frente. E não dá para jogar em cima dele a responsabilidade toda. Não tem como, não camisa tem 10, condição, difícil. Tem a menor condição. Só, Cabelo, a gente falou pouco do América aqui, o América é um caso a ser estudado realmente, que o time, esse ano contra os grandes, ele sempre esteve na frente do placar e tomou 2 viradas para o Cruzeiro Atlético no primeiro turno, agora não chegou a perder, mas deixou de ter uma ótima vantagem para o segundo jogo da final. Era para ele entrar classificado. Eu não sei se é aspecto físico, eu não sei se é parte psicológica. O América já vem sofrendo esse problema desde a Série A do ano passado. É complicado. Né? Na minha opinião, ontem o América relaxou depois de 3-0. Eu também acho que ontem foi questão de relaxamento mesmo. O América relaxou, devia ter ido até o fim. Praticamente não atacou depois que fez o terceiro gol, encolheu e deu margem para um time que você não pode dar acho chance, que o time, é o Cruzeiro. A polêmica é válida porque eu acho que o time realmente incorporou o espírito do Alessandro de acabou ali, né? Acho que talvez... não acabou, tinha, como e não eu acabou, falei, tinha mais ainda 100 minutos de jogo ainda. Não, o próprio jogo mesmo ainda tinha uns 15, o gol dele foi aos 29, minutos. Tinha mais 16 minutos. Mais era muito tempo de jogo ainda. Caso que não aconteceu lá em São Paulo. Para quem não sabe como funciona o Campeonato Paulista, ele funciona como mineiro. Foi lá, apenas lá, a questão é que são 20 times, foram 19 jogos, sendo que eles classificariam, os 8 melhores classificariam para as quartas de final. Só que lá é um jogo único. Quem ficou na frente tinha a chance do empate e jogar em casa. Tanto o Guarani tinha vantagem contra o Palmeiras, na verdade, porque ficou em quarto, o Palmeiras na 5ª posição, mas o Corinthians, que fechou na liderança, caiu por 3-2 o Corinthians terminou a primeira fase com 46 pontos conquistados. A Ponte Preta tinha 28. Eram 16 pontos de... 18 pontos de diferença, matemática. Eram 18 pontos de diferença do Corinthians para a Ponte Preta e em um jogo o Corinthians saiu da competição e a Ponte... Bom, mas aí a gente vai falar, é injusto, não é injusto, é legal, não é legal? Todo mundo assinou o campeonato antes de começar, todo mundo foi lá e deu o ok. Então não adianta reclamar agora mais não, tanto Corinthians quanto Palmeiras. Tem mais uma participação aqui, falando dessa questão das fórmulas de campeonato. O João Paulo Bueno, de Arcos, obrigado João Paulo pela sua participação. No começo do Campeonato Mineiro, os cartolas e integrantes da federação falavam que a edição 2012 seria a mais competitiva e de melhor qualidade da história do Campeonato Mineiro. Vocês estão vendo isso? Acho que está mais ou menos no mesmo nível das últimas. De todas, né? De todas, não sei se dá para falar. De todas que a gente viu, pelo menos. Realmente o campeonato de uns 5, 6 anos para cá ganhou um pouco em parte técnica, até financeiramente. O próprio Cruzeiro e Atlético ajudaram a fazer o campeonato crescer. Mas acho que desse ano para o ano passado é mais ou menos a mesma coisa. Talvez com a ressalva de que ano passado na semifinal, por exemplo, o Cruzeiro ganhou de 7 do América de Teoflotone, ou 8, nem lembro. Foi 8-1. Foi 8-1. Que era um time muito mais fraco do que esse Tupi mas esse Tupi já está fortalecido pela boa campanha que fez ano passado na Série D, por ter subido para a Série A, para a Série C também. Mas eu acho que no geral, não sei se a Gabi concorda, no geral, para mim é a mesma coisa. Eu acho que deu uma ligeira queda, porque, por exemplo, o Boa, que fez uma excelente campanha, né, na Série B, não subiu, mas foi a surpresa, uma das surpresas, eu acredito, da Série B, que ali até a última rodada ainda tinha chances, né, até a última, de subir para a Série A. Eu acho que poderia ter feito mais Ele chegou a estar minutos classificado. Acho que poderia estar fazer mais frente nessa competição. Eu acho que o Vila Nova também poderia ter colocado. Então, assim, eu acho que em relação ao Cruzeiro, Atlético, América, o próprio Tupi, eu acho que continuou numa média que já vinha apresentando nos últimos. Mas outras equipes que poderiam ter feito mais
colocado mais equilíbrio mesmo, não fizeram. Por outro lado, você teve um Nacional que se não fez frente aos grandes, né, acabou perdendo para o Cruzeiro, Atlético e América, pelo menos apareceu bem, garantiu uma vaga na Série D e mostra que pode ser uma nova força do futebol mineiro, né, num aspecto nacional. E teve a Caldense também que renasceu, né, a Caldense que acabou não ficando com a vaga na Série D, perdeu na última rodada para o Guarani, mas a Caldense, tirando contra os grandes, ela fez bons jogos e só se complicou mesmo no finalzinho, mas foi um outro time que mostrou um bom trabalho. A minha preocupação é que a gente vem pensando assim ao longo das temporadas, qual seria a do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro teve o Democrata rebaixado, que é um time tradicionalíssimo do futebol daqui, o Vila Nova fazendo campanhas pífias e por aí vai. A questão é se é rentável um campeonato que vai de janeiro até o mês de maio, nesses moldes. Será que Cruzeiro e Atlético não conseguiriam outra forma de se sustentarem nesse período de 4 meses? Eu não sei, talvez você ir jogar contra o Nacional em Nova Serrana, você ir lá em Juiz de Fora jogar contra o Tupi, mas você deixa de jogar contra equipes que realmente fazem frente eu acho que um torneio futebol. Assim que aos moldes, né? Por exemplo, a Copa Sul Minas, né? Eu acho que era um torneio com uma ideia interessante, né? Que você disputava ali com equipes mais ou menos do mesmo nível técnico, ou, por outro lado, ver essa questão da gestão também, né? Esses outros times do interior, às vezes, acho que pecam pela falta de planejamento. São demissões precipitadas, contratações também precipitadas às vezes. Jogador demite treinador. Então, assim, às vezes pode ser uma questão de gestão mesmo, essas equipes serem mais profissionais, apesar de já serem profissionais serem profissionais também nessa questão da administração, da gestão. O que eu acho que falta também é um pouco das cidades abraçarem o clube dentro do seu local. Ontem, em Juiz de Fora, qual é o sentido de não ter mais de 20 mil torcedores no Mareleno? E Juiz de Fora ainda tem, não dá para usar de desculpa, mas ainda tem a justificativa que Juiz de Fora é uma área com zona de influência muito grande do Rio. Mas aí você pega, por exemplo, o Democrata, e aqui no Super FC a gente fez uma matéria sobre isso, conversando com o presidente, o Edivaldo, ele fala que a cidade de Valadares tem um desinteresse gigante pelo clube, que a torcida, boa parte da torcida, eu lembro que ele falou assim, o time caiu e as pessoas não estão nem aí. E não tem o apoio da prefeitura, que você pode discutir se é certo ou errado, mas que outros times têm, na Nova Serrana, por exemplo, apoio nacional. Os empresários da região também não bancam, né, o Democrata, que pode ser uma válvula de levantar, uma forma de levantar a cidade, tanto dentro do estado quanto nacionalmente. Então, assim, eu acho que a tendência é que os times do interior, um ano vai bem, aí no ano seguinte vai mal porque perdeu um parceiro, perdeu um patrocínio, aí surge uma nova força, como o Nacional agora, como a América de Teófilo há outros anos. Não existe mais aquela coisa que você falou do Democrata, um time tradicional. Caiu. Tradição O Democrata chegou a disputar uma decisão contra o Atlético em 91, 90, agora não vou me recordar, e chegou a quase tirar o título do América em 93, porque o jogo foi lá. Infelizmente a tradição hoje em dia não está valendo nada. Você vê o próprio Campeonato Paulista cheio de times novos, Catanduvense, Linense, são times bancados às vezes por grandes empresários das regiões ou pelas prefeituras. Eu realmente não sei qual caso é o de cada um. Mas aí você vê times mais tradicionais, Matonense, 15 de Jaú, Série A2, A3. Então, assim, é uma tendência mesmo essa... Porque a gente está falando da regionalização do futebol. Aqui em Minas a gente tem zonas de influência, como o Daniel falou, né? No norte de Minas pondera Cruzeiro e Atlético. No leste também, Cruzeiro e Atlético. Mas não faz o menor sentido, por exemplo, Uberlândia, uma cidade daquele tamanho, não ter um time na primeira divisão. E lá a influência, a gente sabe a influência de São Paulo. Lá tem mais corintiano do que qualquer outra coisa, né? Agora vamos, lembrando que ainda não estão marcadas os jogos das semifinais do campeonato. Aliás, estão os jogos, Cruzeiro e América se enfrentam domingo, só que ainda não tem horário e local definido. Não, o horário até está definido. Às 4, né? Às 4 horas, o Atlético pega o Tupi no sábado, o horário agora me fugiu. 6h30. Acho que é 6h30. O que está indefinido mesmo é o estádio. O estádio, se o jogo é na Arena ou se o jogo é no Estádio Independência, após a sua abertura que vai acontecer agora na quarta-feira. Vamos falar um pouco de Superliga. Na
No sábado, o Sada Cruzeiro conseguiu uma vitória sensacional diante do Vôlei Futuro, 3-1, uma partidaça de William, que foi eleito o melhor jogador em quadra, e também do Maurício, que afundava bolas lá em São Bernardo, né, Gabriela? Você esteve lá, como foi essa partida? Foi um grande jogo. Eu acho que o Cruzeiro mostrou estar bem mais preparado para essa final que o Vôlei Futuro. Apesar de ter perdido ali aquele primeiro set, o time dominou o primeiro set todo, acabou perdendo no finalzinho ali. Desconcentrou. Mas o time mereceu, o time todo guerreiro, jogou concentrado, focado o tempo todo. A torcida que compareceu também apoiou. O apoio foi assim, do começo ao fim, desde quando os jogadores ainda estavam aquecendo para a partida até o finalzinho ali. Então, acho que foi merecido, vem coroar um trabalho que a equipe já vem fazendo há 6 anos. Ano passado ficou, bateu na trave, como se diz, e esse ano realmente fez prevalecer a boa campanha do primeiro turno, que foi da primeira fase, quer dizer, que foi o primeiro classificado, o melhor colocado, e confirmou isso nessa final. Acho que merecido. O William desequilibrou, quem estava lá, ele ousou de todas as formas, realmente deu um show, assim, que há muito tempo eu não vejo um levantador ousar tanto numa partida. Ele desequilibrou e mereceu mesmo ter recebido o troféu de melhor jogador da partida. A saída do Lorena refletiu como no Vôlei Futuro? Eu acredito assim, o Sada Cruzeiro, com ou sem Lorena, o time estava melhor que o Vôlei Futuro. Não é à toa que a equipe já estava na frente quando o Lorena saiu, mas é fato também que o Vôlei Futuro é muito dependente do Lorena. O cara, se eu não me engano, terminou como o maior pontuador da Superliga mais uma vez, né? Porque na temporada 2009-2010 ele também foi o maior pontuador. E obviamente que ele faria falta. O time sentiu sim, mas eu não acho que a saída dele tenha sido em momento nenhum determinante para o resultado final do jogo. O que eu senti do jogo, vendo pela televisão, obviamente, é que com a saída do Lorena, o Ricardinho forçou muita bola pro cubano, né, pro Camero. Porque era o segundo jogador que ele tinha ali mais e ele confiança, não ele não conseguiu dar sequência igual o Lorena vem dando durante o jogo, né? O próprio Ricardinho falou depois da partida, me falha a memória aqui o nome do jogador que entrou no lugar do Lorena. O Leozão. Leozão, isso mesmo. Ele falou que durante o jogo, nos tempos técnicos, né, o pessoal do Vôlei Futuro tentava botar uma pilha no Leozão, tentava fazer ele se sentir bem, se sentir à vontade, mas a disparidade técnica dele para o Lorena é enorme, né? Você dá para ver, os números mostram isso. Também do jogador. O Lorena, até antes do jogo, ele chegou a falar que uma pimentinha, né, uma provocação, a pimentinha era provocação, uma pimentinha no jogo não faria mal. Ele é um jogador que ele precisa dessa motivação assim como se fosse para ligar ele ali no jogo. Mas não bater nos outros, né, igual ele tentou fazer. Mas então é o perfil dele. Já o Leozão, a temporada inteira o Lorena foi o cara de referência do Vôlei Futuro. Você chega numa final onde o Lorena era quem mais se esperava pelo lado do Vôlei Futuro, era de quem mais se esperava. Ele teve aquele problema de cãibra na panturrilha, então não adianta, o Leozão, por melhor que ele fosse, quantos jogos ele fez inteiro? Quantas vezes ele substituiu o Lorena? Então, para ele foi muita responsabilidade. Eu acho assim que tem que reconhecer o mérito do Cruzeiro. Foi um time, os jogadores vieram trabalhando a temporada inteira, então não tem porquê justificar uma possível derrota, porque a gente também não sabe. Se o Lorena tivesse jogado o tempo inteiro, nada garantiria que o Vôlei Futuro ia ganhar. Exatamente. Eu acho que o grande trunfo dessa equipe do Cruzeiro é que é muito, muito igual. Os jogadores têm um nível bem parecido. Então, o dia que você não pode contar com o Wallace, que ele não está num bom dia, você vai ter o Maurício. Se não tem o Maurício, você vai ter o Felipe. Então, assim, não é igual o Vôlei Futuro que a gente está falando, que depende só do Lorena. O Cruzeiro distribui melhor o seu jogo, a Gabi vai saber falar melhor. O Cruzeiro tem uma... Na realidade, o Cruzeiro ele não é dependente de um jogador específico. Exatamente. Então, por exemplo, se o Maurício está no mau dia,
O Felipe né, faz um contrabalanço aí, não sei se essa é a melhor palavra para se dizer. O Felipe foi bem marcado, inclusive, pelo... Se o Wallace está num momento ruim, a equipe chama para cima, então o William começa a usar as bolas pelo meio até o jogador voltar à partida. Então, o Cruzeiro ele tem muitos recursos, assim. Ele não é, por exemplo, se o Cruzeiro, de repente, ontem não, né, no sábado, por algum instante não pudesse contar com o Felipe ou o Maurício, com certeza o cubano, o Sanches, se entrasse ali, ele ia conseguir pelo menos manter mais ou menos o mesmo nível técnico dos outros jogadores. Já o Vôlei Futuro deixou clara a dependência que tem do Lorena. Era nítido. Aí o Lorena comemorando um dos pontos, chamando a torcida. Bem no estilo dele, né? Bem no estilo dele. Era nítido, assim, o abatimento dos jogadores do Vôlei Futuro quando o Lorena saiu de quadro. Me chamou bem a atenção também uma entrevista que o Serginho deu depois do jogo. A confusão ali, ó, no primeiro set. A pimentinha, né? Que ele já tinha antecipado. Isso, Lorena não tem que apontar dedo pra ninguém, né? Não tem nada a ver isso aí, ó. Isso que o Lorena fez, pra mim, aí essa que eu não entendia do juiz. Por que ele não deu cartão amarelo pro Vôlei Futuro nesse momento aí? Ele deu. Porque não foi exatamente nesse lance, mas ele deu cartão amarelo pro Lorena, pro Camerro, que puxou a rede, né? E também pro Maurício. Ficou meio sem explicação, foi o cartão amarelo pro Maurício, né? Mas ele amarelou sim. Mas eu ia dizendo que um festival, né? O Serginho deu uma declaração depois do jogo falando que o Cruzeiro é um time de operários, que não tem grandes estrelas e que todo mundo ajuda todo mundo. E o que a gente vê em quadra é mais ou menos isso, né? O time muito unido. É um conjunto muito forte. Você vê Douglas Cordeiro, Acácio, todos... assim, mais ou menos no mesmo nível. Então, acho que é o segredo do Cruzeiro, é isso. E tudo num comando muito bem feito pelo É um time que amadureceu junto ao longo dessas duas temporadas. E o próprio Maurício, né, que é a primeira temporada dele pelo Sada Cruzeiro, ele falou que essa postura também é a postura do Marcelo Mendes. Esse momento aí o Lorena sentiu câimbras. Ele voltou só no quarto set, né? Mas... naquele momento ali, a gente acreditava que ele nem fosse voltar para a partida, porque... mas em condições normais de temperatura e pressão, né, Gabriela? Ele não voltaria, ele só voltou porque foi uma decisão. E eu acho que ele voltou ali, realmente não voltou do mesmo jeito. Mas não tem condição. E aí o Sada também já estava numa empolgação de quem estava preparado para ser campeão mesmo. Já não tinha... A ponto do William fazer um ponto de ataque... No penúltimo ponto da partida já mostra o porquê que o time é tão negócio. Esse ponto do título me lembrou muito o Marcelo Negrão em 92, quando a seleção brasileira ganhou os Jogos Olímpicos diante da Holanda. Foi a mesma coisa, o Marcelo Negrão sacou. Aí o Minas, né, que ficou com o bronze. Ficou na terceira posição. Não teve a disputa do terceiro lugar, mas pela campanha, pelos critérios, o Minas ficou com... Terceiro lugar. Com esse terceiro uma boa lugar. campanha do Minas também, né? Com aquele Tcheco, o Felipe. O Lucarelli também. O time do Minas mostrando que o Minas meio ressurgiu, assim, não estava vindo bem nas outras temporadas e esse ano fez uma boa campanha, né? Uma boa campanha, mas eu acho que precisa... Mas pegou o campeão pela frente, né? Não saberia. Mas é um time jovem ainda, esse time do Minas, né? Agora, o que acontece? O Minas, por muito tempo, ele teve uma equipe... a mesma equipe e passou por uma reformulação. Agora que eu acho que o Minas, nessa temporada, começou a encontrar a sua nova cara, porque passou por uma reformulação muito profunda há 2 temporadas, se eu não me engano. E a cara do Marcelinho, né? O Marcelinho também deu, né? Essas 2 surpresas, o Lucarelli, o ponteiro Lucarelli e o central Otávio, que eu acho que, assim, tem muito futuro. Os 2 jogadores já se mostraram destaque na Superliga anterior, quando eles, assim, com muita personalidade, entraram no time nos playoffs e, assim, apesar da juventude, já tinham ajudado o time nessa temporada, acabaram se tornando titulares da equipe e mostraram que o Minas também, essa característica do Minas, né, de sempre trazer jogadores aí para o cenário nacional, assim, revelar, né. Jogando para cima o vôlei mineiro, a gente tem aqui o João Paulo fazendo o seu comentário falando que assim como em outros esportes, o vôlei, com investimentos aqui do próprio estado, consegue dar resultados nacionais. A gente estava comentando antes do programa começar, o Minas é campeão brasileiro de vôlei, né? Esse é mais um título que o vôlei mineiro tem, de alcançando o 10º título nacional ao longo de sua história.
Então é isso, eu gostaria de agradecer aqui ao Daniel pela participação. Obrigado, Daniel, volte sempre. Obrigado, Cabido. Obrigado a todo mundo aí de casa, Gabi. Obrigado também, Gabriela, pela sua aula de vôlei mais uma vez. Aguardamos você aqui na próxima temporada. Agora tem o Sul-Americano aí pela frente, para o Sada Cruzeiro, buscando uma vaga aí no Mundial. Vamos aguardar agora, né? Então é isso, gostaria de agradecer a participação do internauta e fiquem com Deus. Até mais.